Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Meu nome é Guilherme Sebastiani, estou aqui com o fera, Fernando Palacios, um fera em storytelling, que escreveu esse livro, mas que eu vou divulgar só no último vídeo para você assistir todos. E a gente vai gravar hoje uma série de vídeos com o Fernando sobre perguntas sobre storytelling e como trazer esse storytelling para o branding, que é um tema que é de domínio ali do Fernando, e depois, claro, tem um monte de jabá no final dos vídeos, mas essa parte você pula, você não assiste, não tem problema. Primeiro, Fernando, prazer estar aqui com você. Queria que você começasse se apresentando para quem não conhece você. Tudo bem. Bom, Sebastião, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Esse trabalho que você está fazendo fantástico, né? Obrigado. Eu sei que o jabá no final, mas isso aqui é elogio, não é jabá, né? E o que acontece é o seguinte, eu sou Fernando Palacios, eu sou basicamente o Pedro Álvares Cabral do storytelling. Isso significa que eu não inventei esse negócio, igual, né? Mal dá pra dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ele só trouxe os portugueses pra cá. Esbarrou ali, né? Esbarrou, né? Você esbarrou no storytelling. Esbarrei no storytelling e trouxe pra cá, é basicamente isso. E então, desde 2004 eu comecei a olhar para isso e efetivamente desde 2006 eu comecei a trabalhar com storytelling, seja academicamente fazendo estudos, seja lendo sobre tudo que foi publicado, seja fazendo projetos de storytelling, né? E nessa trajetória aí de mais de 10 anos eu esbarrei bastante com branding e dá para perceber que assim, uma coisa praticamente é colada na outra. Então acho que por isso que estamos aqui tendo essa conversa. Muito bom. E aí até a segunda pergunta é bem colada, mas a primeira também. Então na verdade todas, né? A gente só selecionou pergunta que tem relação com o tema. Então vamos para a primeira pergunta dessa série dos 3 primeiros vídeos com o Fernando. Então vamos lá. Essa pergunta é do Anônimo de Criciúma. Acho que eu sei quem é. Vamos lá. Quando pensamos em storytelling aplicado às marcas, o que o que nos vem à mente são histórias de origem da empresa, do seu fundador. Existem outras? Muito bem, Anônimo. Grande pergunta, excelente pergunta. Tem várias, na verdade. A de origem do fundador é talvez a mais comum. A mais óbvia, né? A mais comum, mas ela certamente não é a única, né? Você vai ter desde... Porque quando a gente fala de branding, a gente está falando de gestão de marca, né? E aí, beabá do branding, você vai aprender. Ó, já fez jabá do beabá, ó. Muito bom, no meio do vídeo. Assim é melhor porque eles não podem fugir. Beabá do branding, você vai aprender que os diferenciais antigos estão mortos, né? E você vai precisar aprender a encontrar e expressar outros diferenciais. Então aí entra esse pensamento do storytelling de que a história do fundador é quase que um diferencial antigo. Perfeito. Tudo bem que cada fundador vai ter uma história, a história pode ser super emocionante, super contagiante. Mas nem sempre é, né? Também tem isso. Nem sempre é. Às vezes é uma história basiquinha mesmo. O cara foi lá, abriu uma empresa, a empresa deu certo, foi crescendo, não tem nada ali. Do ponto de vista do storytelling, se você fizer a pergunta assim, isso poderia virar um filme? A resposta é dizer, não. Difícil, né? Se fosse o filme, ia ficar um filme meio chatinho. E daí, já não funciona como storytelling, também não vai funcionar como branding. Perfeito. Pô, aqui no celular ligado. Olha, meu Deus do céu. Mas vamos nessa. E aí o que acontece? Então, a história de origem é uma história importante até das pessoas conhecerem, dos colaboradores conhecerem, porque isso vai ajudar a gerar uma espécie de orgulho de trabalhar lá, né? de senso de pertencimento, até de compreender propósito. até um pouco mais os valores da empresa. Exatamente. Mas que outros tipos de história uma marca pode explorar? Pode explorar também, por exemplo, histórias de sucesso e às vezes até de relação com o consumidor. Né? Então, eu vou contar um exemplo rápido. Legal. Que aí eu acho que fica bem claro. Tem uma rede de hospital no Rio de Janeiro, na verdade é um hospital, que ele tem um diferencial, que tem uma espécie de um jardim botânico dentro. Ele pode pegar e querer explicar esse diferencial de uma forma direta e falar: nós somos o único hospital que tem um pedaço de um jardim botânico aqui dentro. Não, ok. Pra que isso me importa se eu tô lá doente preso no quarto? Né? Então, ok, você não vê vantagem. Só que eles fizeram? Eles foram atrás de histórias de
pessoas que passaram por lá, resgataram a assessoria de imprensa, levantaram, e encontraram que uma das pessoas que ficou lá foi o Cazuza. Olha só. E o Cazuza ficou, depois que ele teve uma crise com drogas muito forte, ele ficou depressivo, ele não queria sair do quarto de jeito nenhum, e passou um tempão lá internado. E aí a família dele ia lá, ele não queria sair do quarto, não queria abrir janela, tava malzão, tava bem deprimido. Aí um dia uma enfermeira foi e falou assim: a gente tem um bosque aqui. Como assim, a gente tem um bosque? Aí ele falou: tá bom, vamos lá conhecer. E ele foi. E aí quando ele chegou no bosque tinha vários beija-flores. E foi daí que surgiu a música. Olha só. Olha que legal. Aí sim. Na hora que você conta essa história, recontextualiza o que é aquele espaço de Era Verde, né? Ela tem um outro significado. Exatamente. Isso aí constrói um orgulho para as pessoas que trabalham lá. A gente fala, nossa, que legal, né? O lugar onde eu trabalho tem a ver com essa música. E ao mesmo tempo algo que ajudou na recuperação dele. Exatamente. Muito legal. Então tudo isso entra como uma forma de ajudar a expressar esses diferenciais, ou de mostrar como efetivamente na prática aquilo faz diferença, né? Então você tem essas histórias de mostrar os diferenciais, você pode ter histórias de... E assim, a gente está até olhando especificamente para branding, né? Porque se a gente olhar para outras coisas, a gente vai encontrar vários outros tipos de história. Mas... você fala bastante no teu livro de como você pode pegar histórias de como a empresa passou por uma crise, superou, resolveu um problema, usar isso em treinamento. Exatamente. Para aculturar uma forma de agir dentro da empresa. Na verdade, se você for listar, tem pelo menos 20 tipos de histórias diferentes que uma empresa pode contar, né? E você pode ter de explicar a origem não do fundador, mas a origem de uma ideia. A origem do produto. A origem do produto. Por que chegou nele? Da onde veio? Qual a necessidade? Às vezes você tem um filme, esqueci o nome do filme agora, mas é um filme que é a invenção do bambolê. Teoricamente é a história... eu sei que filme que é. Sabe? Eu sei que filme que é. O cara fica falando, isso daqui é pra crianças. O ciclo, né? Isso. É uma invenção nova, é pra crianças. Ninguém sabe do filme o que é, não é um bambolê, né? E teoricamente é a história do fundador, mas também é a história do produto, né? Da invenção do produto. É mais a origem do produto do que do fundador. Porque o fundador tem uma história maior do que aquela. O recorte é da origem do produto. Então você pode ter a história da origem do produto, você pode ter a história de uma dificuldade, de um conflito que a empresa passa e aí já entregando material de aula, né? Porque é importante a gente... Spoiler alert. Spoiler alert e entregar conteúdo mesmo, informação. Que basicamente tem 2 tipos de história de acordo com o final delas. Tá. Dá pra gente dizer 3, mas vamos dividir primeiro 2. São as carinhas do teatro. Tá né? bom. Carinha triste, carinha feliz. Carinha feliz é a comédia. O personagem consegue uma coisa. Ele tinha um desejo, ele realiza. Carinha triste, ele não consegue. Ele termina sem conseguir o que ele queria. Ele estava apaixonado, não consegue o grande amor. Ele é um detetive que tem que impedir o serial killer, ele não consegue a tempo. Então, Sucesso, fracasso. O que é sucesso, fracasso? No sucesso, é óbvio, assim, um exemplo, vou seguir. O que ele fez foi direitinho, faça igual. Exato. Agora, no fracasso, assim, uma lição aprendida. O que ele fez, não faça igual, faça diferente. Então, nunca mais, assim, errar é humano, insistir no erro é burrice. Então, não vamos mais errar desse jeito, vamos parar de errar desse jeito. Então, conta essa história, porque a gente vai voltar a cair nesse erro. A gente não quer errar mais assim. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que emenda nisso, né? A gente sempre, ou a gente pelo menos até hoje, sempre viveu muito imerso numa cultura de o importante são os cases de sucesso, 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 como se apenas fosse essa a história. E a gente começa a ver, pelo menos, é o que se fala muito no universo de empreendedorismo, de startup, né? Ainda no mercado americano, acho que isso anda muito forte aqui, no sentido de que alguém que fracassou e aprendeu pode às vezes conseguir mais facilmente um investimento porque ele já errou e não vai errar de novo daquilo. Você vê isso de alguma forma começando a ser, de alguma forma influenciando, talvez a resposta seja assim, talvez não, a questão do storytelling, de que as histórias de fracasso começam a ser valorizadas e também importantes do ponto de vista de construção de uma cultura organizacional, ou não? Ainda tem muito preconceito com esse tipo de história? Tá, é assim, primeira coisa, a gente, o ser humano, dos últimos 100 anos pra cá, a gente evoluiu muito como consumidor de história. Tá. Porque antigamente a história era contada ao redor da fogueira, levava um tempão pra contar, depois avança com um romance literário, mas o romance literário mesmo, você leva um tempão pra ler um livro, uma semana, 2 semanas. Aí de repente surge o cinema, né, de uma forma de levar, porque o teatro ainda era uma coisa cara, era só pra elite.
Aí surge o cinema que leva isso para todo mundo. O próprio cinema surge até como Nickelodeon, que custava um níquel, não era barato. Então traz a história para todo mundo. Então aquela história que demorava 2 semanas no livro, agora você consome em 2 horas no cinema. Então você começa a aprender história muito rápido. E isso faz com que o ser humano se torne um grande expert em consumir história. E a partir daí conseguir analisar e falar se a história é boa ou ruim, e se essa história é verdadeira ou não, se ela é bobagem ou não. E aí que a gente cai nesse ponto de eu vou contar a história em que no final foi tudo certo, o tempo inteiro, tudo lindo, eu nunca errei, eu sou perfeito, eu sou infalível. O pessoal fala, isso não é assim. Que cara chato, né? Que chato. É até chato. E assim, já não gera empatia. Fala, eu erro, na minha vida eu erro pra caramba. Como é que esse cara não errou nunca? Que chato. Aí, então já gera um distanciamento. Além disso, que mentira, né? Não me convence. Então, várias coisas jogam contra esse tipo de história que só acerta. Mesmo assim, uma coisa bem básica. Aí um outro conteúdo já, vários spoilers hoje, que é o Magic Tree. Então, fábulas usam muito essa estrutura de 3 coisas, 3 tentativas, ou 3 personagens que estão tentando a mesma coisa. Os 3 porquinhos. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. O primeiro erra, o segundo erra, o terceiro acerta. Então você ainda tem 2 erros até chegar no acerto. E o ser humano parte do pressuposto que ninguém vai acertar de primeira. Se acertar de primeira, é sorte de principiante, quase que não dá pra usar aquilo. Isso daí também é desinteressante, não tem um drama. Não tem um drama, aí você perde o drama. Então tem uma série de coisas que fazem com que a história de fracasso seja talvez a mais interessante para você contar, mais até do que a história de sucesso. Não que você não tenha que contar de sucesso, mas é isso, igual na história do diferencial, um dia a qualidade foi diferencial, um dia a tecnologia foi diferencial, um dia a história de sucesso foi diferencial. Hoje em dia, história de sucesso todo mundo tem. Eu quero saber onde você errou, porque é aí que a gente vai realmente aprender. E no final é no sofrimento que o ser humano se aproxima. Na hora que todo mundo passa um perrengue junto... Você tem aquele processo de identificação e de empatia. Exatamente. E até a Disney, ela resume isso muito bem com... Era uma vez a história de 7 anões e uma donzela, que se conheceram e viveram felizes para sempre. É bem bobo, né? Essa é a importância de ter um conflito, de ter um vilão, de ter um antagonismo. Porque na hora que tudo funciona, tudo dá certo, não tem história. Que aí é outra coisa que... A gente sabe isso muito na prática, né? História infantil como termina? Sempre final feliz e viveram felizes para sempre. Viveram felizes para sempre. Na hora que viveram felizes para sempre, acabou a história, não tem mais o que falar. Tá todo mundo feliz? Acabou. A história acontece no perrengue, na dificuldade. Então, o mundo corporativo, eu entendo ele tentar evitar isso. Porque na prática, isso é uma vulnerabilidade. Eu tô mostrando um lado fraco meu. Meu concorrente vai poder usar isso contra mim. Ou até, se eu mostrar que eu errei nesse projeto, meu concorrente interno vai se apropriar disso e fazer uma campanha contra mim em cima disso. Só que é justamente o contrário, porque na hora que você está mostrando uma fragilidade, você está mostrando que você é maduro o suficiente para lidar com isso, que você está assumindo isso e que assim, errei e vamos consertar, ou errei, vamos aprender com isso para não errar mais. E até para justificar que não é sorte, né? É fruto disso. E é isso, e que também na hora que dá certo, a história de sucesso ela é muito mais valorizada, porque depois disso tudo, ainda assim, você consegue fazer alguma coisa dar certo, ou se é uma história de sucesso que não passa por uma falha no meio do caminho, ela já é esquisita. E aí você pega a própria história do Steve Jobs, mostra muito isso. Ele foi mandado embora da empresa que ele fundou. Você quer uma história de fracasso maior do que essa, mas na hora que ele dá a volta por cima, é uma reviravolta que jamais seria tão impactante se ele estivesse ficado lá dentro o tempo inteiro. Exato. A empresa estava quase quebrando e ele fez uma reviravolta. Não é um décimo da força de ele. Foi mandado embora da empresa que ele fundou, pelo cara que ele contratou. O drama é muito maior. É muito maior. A história fica muito mais sedutora a ponto da pessoa falar: você conhece a história do Steve Jobs? Ele foi mandado embora da empresa que ele fundou. Aí a história vai se espalhando. Essa é a hora que a história ganha vida. Então... O fracasso ele é um elemento fundamental de uma boa história. E é então interessante que você pegou uma marca que começa numa garagem, mas quando você vai ver um monte de marcas, um monte delas começaram numa garagem, e talvez a única parte interessante começou numa garagem. É que nem HP. Começou numa garagem. Fim da história. Não tem mais nada, né? No caso da Apple, você tem todo esse drama. Exatamente. E esse personagem muito bem configurado. Com certeza deve ter histórias interessantes dentro do HP, mas a única coisa começou numa garagem. Pô, legal. Não tem mais nada. É isso. Foram felizes para sempre. É isso. É igual o Google, começou numa garagem. Você tem
Aí já quase viram, de novo, deixa de ser um diferencial, vira um básico. Tá bom, então é quase que obrigatório, tem que começar numa garagem para dar certo, é isso que você tá falando? Não é essa, a mensagem não é essa, mas começa a parecer que é isso. É por isso que começou numa garagem e faliu. Aí falhou umas 4 vezes. Aí na 5ª vez, na hora que o cara tava pensando em se suicidar, ele tem um insight. Aí mudou. Aí ficou mais interessante. Ou na hora que os pais falam, não, você vai ter que vir voltar a morar em casa, aí tava brigando com a família. Aí na hora que começa a entrar em dramas, porque o grande ponto de uma história é algo porque você não conta história pra você. Se você tá, vou fazer uma história pra minha marca, pra mim mesmo, aí é vaidade, a coisa não vai funcionar. Você tem que contar a história pra audiência. A ponto da audiência olhar e falar, nossa, eu entendo isso porque eu já vivi uma coisa parecida. Ou nunca vivi isso, mas eu consigo entender. Isso aqui faz sentido, existe uma verdade por trás que eu consigo tocar. Porque senão o que vai acontecer? Vai virar uma historinha corporativa, né? E aí a coisa não funciona. Igual você fala assim, não, mas eu fiz a logomarca. Não, mas eu quero dizer que você tem uma gestão de branding. Você fez uma coisa tão menor do que você podia fazer que você perdeu o potencial todo da coisa. Eu falo, mas eu estou fazendo storytelling e não está dando certo. Eu estou contando uma historinha lá que ninguém está acreditando, mas, né? Então, vamos olhar para isso, né? Vamos entender o que precisa realmente ser feito para a coisa mexer, para a coisa mover, para a coisa conseguir, para a história conseguir passar os valores que você quer passar e transmitir a sua marca da forma como você realmente pretende que ela seja transmitida. Muito bom, Fernando. Nossa, ótimo primeiro vídeo aqui, fora as ligações telefônicas, rompendo tudo, mas tudo bem. Aqui assim só não é ao vivo, mas é quase, né? E a gente vai ter mais 2 vídeos, inclusive um deles falando justamente sobre essa questão de como lidar com a história falsa, com a história verdadeira, como gerar credibilidade para a tua história, que é o último vídeo. Então, Fernando, obrigado por estar aqui nesse primeiro vídeo, mas também o próximo já começa em 2 minutos, não para você que está assistindo, a gente vai esperar umas 3 semanas para liberar o segundo, mas valeu, pessoal, e esse foi mais um Tudo que você sempre quer saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar.